E aí, pessoal, belezinha? Gente, indo para o nosso quarto vídeo de gerenciamento de projetos com GitLab e usando algumas estratégias de Scrum. Agora a gente vai falar de estimativa e acompanhamento de tempo e de acompanhamento e avaliação de desempenho das nossas entregas. Então, indo para o nosso repositório, vocês vão ver que tem algumas pequenas modificações, que na verdade eu fiz a façanha de gravar esse vídeo só com a câmera do celular gravando, mas não gravando a tela. E agora eu vou ter que fazer de novo. Mas achei que eu poderia deixar o conteúdo para que a gente tenha uma massa mais interessante de dados aplicados do que só uma trilha. Nós aqui tínhamos 2 requisitos e algumas tasks, tá? Eu deixei 2 como em aberta, em to-do, e deixei 2 como concluídas. Eu também tenho os meus 2 requisitos que estão como tarefas abertas, e aqui está sendo sinalizado para mim que esse requisito está bloqueado, porque nem tudo dele está pronto. E eu vou agora mostrar para vocês como eu faço esses rolos aqui. E aí eu vou precisar explicar que quando a gente trabalha com alguns métodos ágeis, tem formas diferentes de colocar peso nas coisas e definir esforço para realizar. Então tem algumas metodologias que sugerem trabalhar com tamanho, estilo de roupa, PMG, GG, coisas assim. Tem outras que sugerem números baseados em sequências, como o exemplo a sequência de Fibonacci, e aí a gente faz o Scrum Poker lá, e a galera, sem que ninguém veja a carta um do outro, vai jogar uma carta estimando um esforço, dizendo, essa tarefa aqui para mim, esse requisito é de esforço 8, para o fulano é 5, até que se chegue em um consenso, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Só o que vocês precisam saber é da onde sai esse número, e normalmente a gente pega um requisito, que poderia ser, por exemplo, o meu login social, e eu vou dizer que o meu requisito login social é de esforço 5, tá? E aí vocês vão me perguntar por que diabos esforço 5? Eu vou dizer para vocês que porque sim, só porque sim. Eu tenho que ter um primeiro valor que vai ser o pivô para eu definir dos próximos se ele tem um esforço maior ou menor do que esse. Então eu vou pegar o próximo, dashboard admin. E aí eu vou avaliar, a dashboard admin, eu vou avaliar junto com o meu time. Ela tem um esforço maior ou menor do que o de desenvolver o login social? Aí o pessoal vai argumentar de quais são as diferenças, o porquê que é mais fácil, ou porquê que é mais difícil, ou se não é nem mais fácil nem mais difícil, e vão orçar baseado nele. Então, é mais difícil, é um pouquinho mais difícil só. Então, o próximo número da sequência de Fibonacci, depois do 5, é o 8. Então, eu vou dizer que o esforço dessa tarefa é 8. É um pouco mais fácil. Então, vou no número anterior, é o 3. E aí, assim, a gente vai chegando em números que vão dizer depois qual é a velocidade do nosso time. E aí eu vou dizer assim, o meu time em 2 semanas ele consegue resolver requisitos que somam um esforço 20. E aí nas próximas estimativas eu já vou poder mais facilmente definir, cara, o que eu consigo fazer? Bom, chegou a 20 pontos, então estancou, eu sei que mais do que isso o time não vai conseguir entregar. E é basicamente para isso que serve. Eu recomendo o pessoal sempre a usar isso nos requisitos, medir esforço nos requisitos. E nas tarefas que nós fizemos o detalhamento aqui, nessas tarefas, deixa eu ver se eu estou no... certo. Nas tarefas,
a gente estima tempo, porque nós tivemos um momento na Brainy que nós não trabalhávamos com tempo, né? Baseado em toda aquela filosofia de que o ser humano tem dificuldade em estimar tempo e acaba estimando sempre errado, né? E é por isso que a gente orça nesses pesos. Isso fez sentido por algum tempo, resolveu o nosso problema por algum tempo, mas no momento em que a Brainy começou a atender muito outsourcing e os nossos parceiros eles pediam estimativa de tempo, quanto tempo leva isso? E, cara, a gente não está focando o nosso trabalho em tempo, e sim em entrega e valor. Mas só que eles precisavam disso, eles queriam isso. E aí nós precisamos começar a trabalhar com tempo, e aí nos nossos projetos nós começamos as tarefas que estão vinculadas a requisitos, estimar em tempo. E aí para vocês verem como eu coloco essas coisas, o peso do requisito, se eu abrir o cartãozinho aqui, ó, eu venho aqui em Edit e eu coloco qual é o peso desse cara. Então, 5, beleza, 5. A mesma coisa eu faço com o segundo requisito, que é o admin. Poderia ter outros requisitos, então reforço de novo que os requisitos ficam sempre em open, eu não vou deslocar eles, eles ficam bloqueados aqui, e eles só vão sair daqui quando todas as tarefas relacionadas a ele estiverem concluídas, senão ele não sai. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Já estimei os esforços aqui dos dois requisitos. Eu vou pegar o desenvolver tela de autenticação e vou fazer a estimativa de tempo dele. E aí é um tanto diferente da estimativa de esforço. Observem aqui, ó, eu vou entrar na issue, vou entrar nela. Ele me mostra aqui que essa issue bloqueia o requisito login social, beleza. Todo o histórico da issue aqui. E aí eu tenho o campo de comentário. E é aqui que nós vamos lançar essa estimativa. Então, para fazer isso, eu tenho uma série de comandos que eu posso lançar aqui, ó. E um deles é o /estimate. Notem que aqui eu tenho um time tracking que está sem estimativa. E agora eu vou dar uma estimativa. E aí, bom, meu time chegou num consenso lá em que essa tarefa tem uma estimativa de 4 horas de execução, tá? Desenvolver tela de autenticação social, beleza. Estimativa de 4 horas. E aí o que eu posso usar aqui, ó, é /estimate, espaço, um número e um caractere que vai identificar o tipo de tarefa. Então, o H é em hora, o D vai ser em dias, o W vai ser em semanas, e aí eu vou controlando essas estimativas, ele vai fazer a conversão para a medida que ele trabalhar melhor. Tá? Mas eu posso conversar com ele de ambas as formas. Então eu vou colocar aqui 4H de 4 horas. Quando eu comentar isso daqui, ele já vai vir aqui e dizer, ó, time tracking estimated 4 horas. Mas beleza, está estimado, mas ninguém mexeu com isso aqui. E aí, eu acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo, porque é muito importante. Vocês diariamente precisam interagir com esse quadro, senão não faz sentido tê-lo. Tá? Então, iniciou o dia, eu não sei o que eu vou fazer. Cara, eu posso entrar aqui no meu requisito e olhar todas as tarefas que tem a serem desenvolvidas. E agora a gente já pode ver tarefas que já foram concluídas e tarefas que ainda estão aguardando. Entrar nela e ler o detalhamento dela. Ou posso fazer a movimentação por aqui, não tem problema. Mas eu tenho várias formas de interagir com as minhas issues. Isso é que é importante vocês saberem. Pela minha board, se aqui eu definir que eu vou trabalhar nessa task, eu vou botar em doing, vou colocar aqui, vou me certificar que está marcado com o meu rosto ali, tá? Os demais integrantes, e aí mais um motivo para vocês interagirem diariamente. Cara,
o time, o gerente de projetos, o PO, o Scrum Master, seja quem for, ele entrou na board, ele vai olhar a lista, a nossa coluna de doing, e vai saber exatamente o que cada integrante do projeto está fazendo neste dia. Então, tem que estar ali. Tem que estar ali. Tá? Então, deixei aqui em doing. Então, eu estou trabalhando nisso. Chegou às 6 horas da tarde, acabou meu dia de trabalho. Eu não terminei essa tarefa, infelizmente. Eu tinha estimado em 4 horas, eu já gastei 7 e eu não consegui terminar. Então vou deixar ela aqui, vou embora, amanhã eu lanço somado o número de horas que eu trabalhei. Não é isso. Todo final de dia, vocês vão entrar aqui. Entrando aqui, tendo ou não concluído a tarefa, o ideal é que vocês lancem uma breve descrição do que foi feito. Cara, consegui evoluir nisso. Tá pendente para amanhã apenas fazer tal coisa. É o histórico do projeto de vocês. Então, documenta. Perde 5 minutinhos aqui e lança um texto sinalizando o que aconteceu durante o dia. Sinalizando por que atrasou. E aí vocês vão fazer assim, ó, barra, expand, e vocês vão lançar o número de horas que vocês trabalharam. Então, trabalhei 7 horas. E aí vocês vão ver que ele vai montar uma progress bar, que já vai iniciar estourada. Normalmente ela não é vermelha, ó, mas ela já está dizendo ali, ó, uma barra vermelha, e over by 3 horas, ou 3 hours. Então já estourei 3 horas da estimativa que eu tinha. Tudo bem, não tem problema, e vocês não vão enganar o sistema com relação a isso e lançar menos horas. Porque isso aqui vai nos ajudar a, nas próximas estimativas, nós sermos muito mais assertivos e melhorar a satisfação interna, a satisfação do cliente e tudo mais. Eu vou voltar na board, eu vou pegar essa mesma tarefa, tá? Eu poderia, no fim do dia, voltar ela para To-Do, deixar ela assinada para mim ainda, porque no outro dia eu quero que ninguém pegue ela, porque é eu que vou trabalhar. E no outro dia eu vou lá e pum, doing de novo. Trabalhei mais um turno, mais 3 horas e consegui concluir. Importante, cara, adiciona aqui descrição do que foi feito. Breve, não precisa muito. Adiciona uma imagem, um print da tela, se for o caso, ou de alguma coisa que seja relevante lá do código que vocês desenvolveram. E vincula, copia, adiciona o código da issue, ou melhor, perdão, o código do commit que resolveu. Então vocês mandaram um commit que resolvia essa task, ou talvez um pull request, mas ele vai ter um hash. E vocês vão adicionar aqui, ó, resolvido em, vamos botar aqui, resolvido em, e aí aqui vai entrar o hash do commit. Certo? E aí tá bueno. Aí tá com uma documentação legal. Eu posso só comentar isso aqui, eu já poderia lançar as horas aqui, não tem problema. Posso também, ó, fazer assim, ó, barra, spend, gastei mais 4 horas. Eu posso só comentar, se eu não quiser fechar, ou eu já posso comentar e fechar a issue. Já vou mudar o status dela lá para closed. Nós vimos que nós temos um fluxo que talvez seja interessante passar no review antes, tá? Nós vamos considerar isso nesse momento porque o nosso foco não é o fluxo. Então, beleza, adicionei, fechei, tem a opção sim de reabrir essa issue, não tem problema. Aqui ficou um breve histórico de time tracking. E tá feito. Se eu voltar na board, eu vou ver que já foi fechada a tarefa. Tudo certo.
Aqui ainda está bloqueado. Na verdade, esse íconezinho ele ainda não existia, mas a minha expectativa é de que se eu fechar esta issue aqui, ele mudasse de cor. Vamos ver. Blocked issue. Vamos ver se tem alguma coisa ainda bloqueando ele. Vamos entrar nela. Ó, vamos voltar. Talvez fosse uma atualização. Talvez ele não... simplesmente não mude. Ó, ótimo. Sumiu o bloqueio. Isso quer dizer que a minha issue está pronta para ser fechada. Aí sim, eu vou deslocar ela direto para Closer. E aí eu posso tentar criar um padrão de botar ela depois de todas as tarefas relacionadas a ela, alguma coisa assim, tá? Mas o requisito, ele só deslocou de Open direto para Closer e porque eu fechei todas as tarefas relacionadas a ele, tá? Então aqui a gente trata o fechamento de um requisito inteiro, com todas as suas respectivas tarefas. E o acompanhamento a gente pode fazer por aqui pela Milestone. A gente pode ver que ela já marca que 87% dela já está concluída. A nossa Sprint 2 ela marca como aguardando ainda, né? Ela não iniciou. Eu acho que não mostra aqui, pelo menos não estava mostrando ainda. Eu acredito que quando virar o dia, talvez, algumas questões assim, ela passe a marcar direitinho o nosso burn down, tá? Mas ela me mostra aqui as tarefas que foram concluídas, as que estão abertas, as que estão em processo, que nenhuma aqui, porque nós temos uma aberta e o resto todas fechadas. Estatísticas do tipo percentual de conclusão, dias restantes para fechar a sprint, total de issues envolvidas, e aí aqui se eu detectar qualquer coisa eu já tenho um link para criar uma nova issue, né? Em vários lugares dentro do GitLab nós temos esse link. O tempo estimado, e aqui é o tempo estimado total da Milestone. Então, de acordo com as tarefas que eu lancei, ela somou e disse, o total dessa Milestone é de 3 dias e 4 horas, e o total que já foi gasto foi 3 dias e 2 horas. Tá? O peso total, então ele somou o peso dos dois requisitos que nós tínhamos lá para me dizer que o total de peso era tal, que é 13 aqui no caso. Né? Ele ainda traz outras estatísticas de merge request dessa Milestone, que isso nós ainda não vimos. É provável que na sequência eu grave algum conteúdo relacionado. Eu vou mostrar para vocês aqui só um burn down do GitLab em imagem, já que ele não apareceu ali como nós queríamos. Vou pegar este cara aqui. Ele até deu uma mudada no estilo, ele tá mais... deram uma modernizada nele de novo. O burn down clássico que eu estou mais acostumado, ele tem esse layout aqui. Bem parecido, na verdade, não mudou muita coisa. Mas basicamente ele faz a nossa linha de projeção, baseada no total de issues, ou no total de esforço, que eu tenho na minha milestone. E aí ele monta uma linha contínua até chegar no ponto zero do último dia de projeto. E aqui, conforme eu vou fechando issues, ele vai traçando uma linha que é a linha de andamento do projeto. E aí ele diz assim, ó, beleza, aqui tu tá bem, aqui tu começou a atrasar o projeto, tu tá cada vez distanciando mais da linha de projeção esperada pro último dia de projeto. Aqui ele me diz que algumas issues foram criadas no decorrer do projeto e aumentou o trabalho. E depois começou uma sequência de fechamento de tarefas. Que no último dia de projeto, ela não chegou no ponto de conclusão da milestone. E aí é que ele mostrou que houve um atraso no projeto. Então isso aqui é o burn down, ele vai sendo atualizado dia a dia e nos mostrando a evolução do nosso desenvolvimento.
Esse cara aqui tende a se atualizar. Então, mas a gente vai ter que esperar, infelizmente. E vocês vão ver aí, com certeza, no burn down chart de vocês. Beleza, pessoal? Eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês com relação a acompanhamento e com relação a time tracking, que é muito legal, cara. E aí vocês precisam mesmo lançar a estimativa de todas as tarefas, o tempo gasto em todas as tarefas. E eu sei que é um pouco chato e burocratiza um pouco o processo de vocês, mas vocês precisam ter esse feeling também de processo de desenvolvimento de software. Isso faz de vocês profissionais diferentes e que o mercado procura. O cara que é organizado, que consegue organizar projetos e não complicar projetos. Porque às vezes a gente tem pessoas que entram nos times e não conseguem interagir com as ferramentas e acaba quebrando todo o fluxo. Bagunça todo o projeto. Então, criem esse hábito, vai ser importantíssimo para a vida profissional de vocês. Tá bem? Na sequência a gente deve conversar sobre outros temas relacionados a gerenciamento de projetos aqui dentro da ferramenta que é o GitLab. Mas por enquanto ficamos por aqui. Buenaço, valeu!